bem-vindo ao Minha Escola na TV. O programa começou na semana passada aqui na TV Educar. E se você perdeu a nossa estreia, eu te explico agora como é que o programa funciona. Toda quarta-feira nós estaremos aqui, ao vivo, a partir das 4 horas da tarde, com alunos das escolas públicas e particulares de Ponte Nova. Em cada semana nós vamos conversar sobre um tema diferente e contaremos com a ajuda de especialistas durante o nosso bate-papo. Você, adulto, já deve ter visto algum adolescente usar a desculpa de que está na fase de crescimento sobre comer muito, né? E você, adolescente, provavelmente já deve ter usado essa desculpa para poder comer um hambúrguer com batata frita logo depois do jantar. Durante a fase de crescimento, é realmente comum que o apetite aumente, mas é preciso tomar cuidado com a alimentação nesse período para não exagerar. A prática de atividades físicas também ajuda bastante, e é sobre a fase de crescimento que nós vamos falar no programa de hoje. Para isso, contamos com a presença da nutricionista Ana Soares e com o professor de Educação Física Rafael Totino. Obrigada pela presença, muito obrigada. E você, o nosso programa hoje também conta com os alunos do Instituto Federal de Ponte Nova, Campus Ponte Nova, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ponte Nova. Obrigada também pela presença. Bom, para começar, Ana, você pode falar para a gente como é a fase de crescimento e se tem diferença entre esse período para as meninas e para os meninos? Justamente, foi uma pergunta interessante, né? A fase de crescimento, ela se dá a partir do momento que a criança, né, que ela nasce, ela já está em fase de crescimento. Nós temos 2 picos, né, de crescimento, que acontece desde o período do nascimento até os 7 anos e entre o período da puberdade, dos 12 até os 21 anos. O período de crescimento para meninos e para meninas, até o início da fase de produção hormonal, que é basicamente até os 12 anos, ela se dá de forma igualitária, né? O desenvolvimento ósseo, o desenvolvimento de órgãos, ela se dá de forma igualitária até os 12 anos. Após os 12 anos, as meninas já iniciam uma produção hormonal intensa, né? E alguns rapazes iniciam a produção hormonal a partir dos 15. Então, até a partir dos 12 anos, a gente vê um bifurcamento no desenvolvimento na fase de crescimento. Até o gasto energético das crianças, né, muda a partir dos 12 anos. A produção de hormônios, assim, na menina é por causa da menstruação? Não diretamente. A gente tem glândulas, né? Nós temos várias glândulas produtoras de hormônio. A gente tem 2 glândulas, que são os ovários, que estão diretamente ligados ao período menstrual, a menarca, que é a primeira menstruação. Mas a gente tem também as glândulas suprarrenais, que ficam em cima dos rins, que dão início àquele odor nas axilas, que é o primeiro sinal, o crescimento de pelos, que indica que a criança está entrando na puberdade. Depois a gente tem outras produções de hormônios também. A gente tem hipófise, a gente tem tireoide. Então não está só ligado ao período menstrual, não. Ah, sim. A partir daí. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, alunos. Ana, eu fiquei com uma dúvida na hora que a Aline estava falando. Esse negócio da fome aumentar mesmo durante o desenvolvimento, a fase de crescimento, assim, é verdade mesmo? Depende, porque a fome, né, o apetite, ele está relacionado a uma soma de fatores. Não só fisiológico, também comportamental. Então, o que a gente identifica hoje, né, falando da nossa sociedade presente no momento? A gente tem muitas interferências de empresas, né, de marketing. Então, o marketing, ele influi muito no apetite, na fome, nessa questão de comer. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, eu tô com fome, mas tem uma diferença grande entre fome e vontade de comer. Fome é aquilo que você sente antes do almoço. Você sente o estômago ruir, você sente dor, tontura, dor de cabeça. Aquilo é fome. Quando você fala assim, nossa, hoje eu podia comer uma pizza, isso é vontade de comer. Então, durante essa fase de crescimento, de desenvolvimento, a criança, ela tem uma demanda energética. Eu não vou falar que ela tem que comer além, porque na verdade, quanto mais ela vai crescendo, mais a demanda energética dela vai aumentando, de acordo com a estatura, peso, né, uma série de fatores. Só que a gente tem que observar muito a sociedade em que a pessoa está inserida. Se for uma família, né, com uma condição social mais controlada, a criança, ela vai saber controlar essa questão da fome e do apetite, né? Se for uma pessoa que tem acesso a uma série de coisas, muitas vezes ela vai ter uma vontade de comer maior, né? A demanda energética, ela é igual. Então, creio que seja mais uma interferência de questões, né, marketing, a questão, né, do que a pessoa está inserida ali. A todo momento a gente está sendo bombardeado com o que comer, com produtos novos, é uma variedade, uma amplitude de coisas para comer, que às vezes a pessoa até fala, eu tô com fome, eu tenho que comer isso, e não necessariamente tem uma demanda energética maior.
Entendi. E como é que os jovens podem passar por esse período mantendo a boa saúde e controlando a alimentação? O primeiro ponto é avaliar a família, né? Porque a nossa primeira sociedade, ela é a família, né? Antes da gente socializar com a rua, com o bairro, com a cidade, com a escola, a gente socializa em casa. Então, o primeiro ponto para definir essa característica alimentar do indivíduo é a família dela, né? Então, dentro do lar, os pais, né? Porque a gente, né, quando a gente pega aquelas diretrizes, né, da criança e do jovem, a gente vê que até 12 anos a criança ela é incapaz de definir o que é melhor para ela, o que é certo, o que é errado, o que ela come, o que ela não come. A partir disso aí, a pessoa, o indivíduo, ela já tem um posicionamento social. Então ele fica entre o que a família propõe, né? Até porque a maioria dos jovens não tem renda, vocês têm renda? Aqui não, né? Então vocês vão comer o que o pai e a mãe vai oferecer ali. A gente pode até ter uma ideia, né? Eu quero comer isso, eu quero comer aquilo. Mas os jovens, a primeira posição é a família. E a segunda posição é a própria identidade. A partir dos 3 anos, o indivíduo ele já tem uma identidade, tanto de paladar, quanto do que ele quer, do que ele gosta. Então ele vai ter uma identidade e ele tem que buscar isso, buscar criar mesmo bons hábitos. A gente tem acesso à informação gratuita hoje, isso que nós estamos fazendo aqui é oferecer uma informação gratuita. Então, os indivíduos constantemente eles estão vendo o que é melhor para comer. Na escola, na 7ª série, eles têm em torno de 4 meses, eles têm um ensino a respeito do que comer, uma introdução da pirâmide alimentar. Então, querendo ou não, eles já têm um acesso e eles vão estar criando essa personalidade deles em relação ao que comer e tal. Eu acho que isso é muito importante. É acompanhar o que a família propõe, dentro do que ele está inserido ali, e tentar buscar um conhecimento para criar a própria personalidade alimentar dele também. Entendi. E o que o jovem deve comer que é saudável, o que ele deve evitar? Bom, isso é muito generalizado, né? Vamos tentar pautar algumas coisas assim. Hoje, como eu falei para vocês da questão do desenvolvimento hormonal, né? A gente já tem estudo que comprova que aquelas substâncias químicas utilizadas para conservar os alimentos, a gente chama de aditivos químicos, eles têm um potencial para se acumular, tanto em tecidos gordurosos, gordura, quanto também em glândulas hormonais, porque quase todos os nossos hormônios, eles são hormônios ligados à gordura. Então, essas substâncias que a gente chama de aditivos químicos, eles se acumulam nessas glândulas e eles atrapalham o desenvolvimento, né, do ser humano. O que eu diria, né, para o jovem tentar ter uma alimentação que a gente até chama de crudivorismo, que é tudo que já vem pronto da natureza. Quanto mais pronto, melhor. Isso é básico. Crudivorismo. Porque assim, tudo que vem pronto da natureza, muitas vezes nem passa por processo de cozimento, nem industrialização, nem nada. Sim. Então, quanto mais cru e mais natural, melhor. Não estou querendo dizer que o que é cozido é ruim, né? Mas assim, se a pessoa puder selecionar, eu vou adoçar com o quê? Vamos adoçar com mel. O mel já veio pronto da natureza, né? O que eu vou comer de lanche? Vamos comer uma castanha, uma fruta, né? Em terceiro lugar, um derivado de leite. O que eu vou almoçar? Vamos tentar comer só alimento, né? Um arroz, um feijão, alimentos que não passaram pelo processo de industrialização. Porque o grande problema nessa fase é o acúmulo de substância nessas glândulas. Porque esse acúmulo, ele raramente no futuro a pessoa vai conseguir se desintoxicar. Então, esse seria o básico, evitar alimento industrializado e dar preferência para tudo que já vem pronto da natureza. Entendi. Algum dos alunos tem alguma dúvida? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ana. Existe algum alimento que auxilia na aprendizagem? Sim, com certeza. Inclusive, eu postei uma série de vídeos, né, na semana do Enem falando sobre isso. Dicas de como ter um bom rendimento na prova, dicas de como processar melhor o raciocínio. E assim, a nutrição é uma ciência nova, né? Ela foi desmembrada da medicina há mais ou menos 50 anos. Então, antes era tudo estudado junto. E eles estudavam a partir dos sintomas. De uns tempos pra cá, a gente já começou a antecipar isso. A gente não espera a pessoa ter sintomas, a gente já quer pensar como que eu vou fazer para eu conseguir aprender isso aqui e ter um raciocínio melhor, a guardar essa memória, né? E a gente começou a observar que determinados alimentos, eles davam uma capacidade cognitiva melhor, né? A cognição, o aprendizado, ele está ligado a tudo, né? A percepção do meio, ao falar, ao pensar, e é o que a gente chama de busca da memória. Então, essa busca da memória é o grande problema, porque a gente está aqui conversando, mas nem tudo do que eu falar vocês vão lembrar. Vocês estão vendo, ouvindo, processando, mas nem tudo vocês vão lembrar. Então, tem alguns alimentos chaves, exemplo, o pó de guaraná. Ele tem uma capacidade vasodilatadora no cérebro. Quanto mais você fornece nutriente, fornece sangue para o seu cérebro, mais o seu cérebro, as suas células, elas vão funcionar. Então, no você colocar o seu cérebro para funcionar mais, a capacidade de armazenamento e busca da memória, ele aumenta.
Assim, a gente tem vários. A gente tem a canela, principalmente especiarias. Tudo que a gente usa que tem sabor forte, como tempero, tem essa capacidade vasodilatadora. Gengibre, canela, açafrão, pimenta caiena, tem essa capacidade. A gente também utiliza a cafeína, né? A cafeína, ela é de uma família de estequinas, são substâncias também vasodilatadoras. Só que a cafeína, ela tem uma característica específica. Ela ajuda você a ficar mais alerta, porque ela vasodilata também, só que ela causa uma dependência, porque ela é muito parecida com a adrenalina, né? Aquela substância adrenalina que todo mundo já ouviu falar. Sim. Então, a adrenalina, ela tem uma característica de encaixe muito parecido com a cafeína. Então, ela liga no sítio ativo e a cafeína liga também. E quando você desliga aquela cafeína dali, você sente dor de cabeça, você sente uma dependência. Então, não é interessante. O uso dos alimentos para melhorar a capacidade cognitiva, ele tem que ser feito de forma cautelosa, né? Porque o nosso cérebro, a nossa consciência, ele é muito inteligente. Então, ele vai sempre querer mais daquilo ali, né? Mas a gente tem sim, seriam basicamente esses que eu citei, esses temperos naturais. E esses temperos, ele pode, que nem a cafeína, por exemplo, pode causar alguma dependência quando não toma? Sim, só que o que acontece? A gente está falando de substâncias e substâncias. Cada um tem uma substância. Igual o gengibre é o gingerol. É uma substância que tem a capacidade deteriorativa dele muito rápida. Então ele entra na corrente sanguínea, faz o efeito dele, em torno de 1 hora ele já sai. A cafeína já não, ela já tem um efeito mais longo. Aí vai ser dependendo da substância. A cafeína, ela tem um potencial médio de 3 horas. Mas como a gente fala médio, pode ser 5, pode ser 6, pode ser 1, pode ser 2, então isso vai variar, entendeu? Entendi. E é muito comum você ver pessoas que fazem dietas da moda, dietas por conta própria. Quais são os prejuízos para quem faz essas dietas? Então, também é um termo muito vago, né? Assim, amplo, né? As dietas da moda, a gente sempre vai ter algo na moda, né? Em relação à alimentação, sempre. Um exemplo, há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, o ovo era vilão, né? O ovo causava colesterol, o ovo era um problema. Hoje ele já é o queridinho. Quem fala do ovo, o ovo é o queridinho. Então, a gente sempre vai ter essa característica, porque isso é do comportamento do ser humano, sempre se atrelar a alguma coisa. Ah, eu vi uma dieta do sol lá, que eu fico no sol e emagreço. A pessoa sempre vai ter isso. Só que o grande problema é que nós não vivemos de momento, a gente vive de hábito. Então, tudo na nossa vida é hábito. O que você é hoje, o que eu sou, o que eles são, é o hábito. É onde eu falei, a nossa primeira sociedade é a família. Você não pode simplesmente largar tudo aquilo que você cultivou durante seus 25 anos e hoje você vai virar, por exemplo, vegetariana. Aí você não vai comer carne mais. Aquilo vai ter um prejuízo, talvez não hoje, mas a longo prazo. Né? Você vai conseguir socializar com as pessoas onde você está inserida? Se você parar de comer carne, parar de comer leite, ou se você cortar tudo que tem glúten. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Tudo que foge do normal, né? Não estou falando que é ruim, não é isso que eu quero dizer. Tudo que foge do normal, né? Não, eu acho que tem que ter um acompanhamento. Entendeu? É a mesma coisa. Tem que ser regrado, ao menos. Né? Eu faço uma caminhada de casa para o serviço todos os dias de 20 minutos. Amanhã eu quero correr 5 quilômetros. Eu posso fazer isso sozinha? Eu preciso do Rafael. Rafael, eu vou correr. Você acha que meu sistema respiratório suporta? Eu posso correr? Eu tenho que alongar? Então, assim, tudo requer um acompanhamento. Desde que, né, fugiu daquele normal ali, eu acho que você tem que ter um suporte. Sim. Nós vamos para o intervalinho comercial rapidinho. Já a gente volta com mais Minha Escola na TV. Fica aí. Estamos de volta com mais Minha Escola na TV. Estamos aqui com a Ana Soares, que é a nutricionista, e com o Rafael Totino, que é professor de Educação Física, e com os alunos do IFMG Campus Ponte Nova. Vamos para a próxima pergunta agora, então. Várias pessoas comem pizza, hambúrguer e essas coisas que são chamadas hoje em dia de junk foods. Devem ser eliminadas completamente ou pode ser liberada, nem que seja um pouquinho assim, de vez em quando e tal? Nada deve ser eliminado completamente, né? O que eu acho importante também a gente falar é que a nutrição, ela envolve tudo, né? O físico, o cultural. Eu não acho que a nossa sociedade vai conseguir viver sem, né? O que eu acho importante é a gente educar. Nós temos que pontuar o que vai estar mais presente na nossa alimentação. O que faz a diferença na vida hoje do ser humano em relação à alimentação não é a exceção, é o hábito. É o que eu costumo falar. Se aquilo for o seu hábito diariamente, todos os dias você está comendo, né, esses alimentos, a primeira coisa que vai acontecer é você ficar subnutrido, que é a pessoa que come, mas ela não ingere a quantidade de nutrientes suficiente, né? Porque geralmente são alimentos pobres, porque são alimentos ultraprocessados, a gente não tem ali um alimento, a gente tem um subproduto, um gênero alimentar. Então, eu acho muito importante a gente pontuar isso aí. Se for um exemplo, né, nós vamos ter uma confraternização lá no IF final de ano.
Se não der para você propor uma alimentação 100% saudável, você pode estar inserindo sim algum lanche, uma pizza, um hambúrguer, por que não, né? Só que se todos os dias, igual isso acontece muito na prática clínica, a gente vê, as pessoas elas já saem de casa pensando, eu vou ligar para o macarrão na chapa, eu vou ligar para o hambúrguer, eu vou ligar para a pizza. Isso é muito real, muito real. Então eu acho que a gente tem que pontuar. E um ponto importante, né, é que muitas vezes as pessoas acham que fazer dieta, né, dar ênfase para a alimentação saudável custa caro. Se você for colocar na ponta do lápis, quanto mais industrializado, mais caro. Né? A gente tira hoje por base, vamos colocar aqui um exemplo, um biscoito recheado. Quanto será que está custando um biscoito recheado? Quem come biscoito recheado aí? Eles devem saber. Sim. Mais ou menos. Quanto que custa, assim? R$2, R$3. Vocês já observaram que ali é mais em torno de 100 a 120 gramas de biscoito? Então, se a gente for pensar, o quilo do biscoito recheado está saindo em torno de R$20. É o mesmo preço da carne. Né? E na nutrição, a gente não costuma prescrever biscoito de R$20, né? Então, assim, é interessante pensar nisso. Quanto mais processado, o hambúrguer, a pizza, o biscoito, tudo, quanto mais processado, mais caro ele vai ser. Então, aquilo, além de ficar oneroso para a sua saúde, fica oneroso para a vida financeira também. O biscoito recheado podia ser substituído por uma fruta, no caso, né? Sim, sim. Não vamos falar uma fruta, porque nutricionalmente falando são duas coisas, são, né, água e vinho. Mas vamos pensar, um biscoito recheado, por exemplo, podia ser substituído pela broa de antigamente. Antigamente, quando você chegava na casa, né, dos nossos pais, nunca tinha biscoito recheado. Lá tinha uma rosquinha, um bolo, uma broa, um biscoito de polvilho. Então, talvez a gente tentar voltar, né? Vamos colocar uma opção de lanche, assim, um bolo, uma broa de fubá, né? Um biscoito de polvilho. Não sei se vocês conhecem isso, gente, biscoito de polvilho. Sim. Pois é, então assim, né? Antigamente a gente comia mais isso aí. Até na minha infância mesmo, não sou tão velha assim não, mas na minha infância também eu comia essas coisas, eu não tinha tanto acesso. Aí hoje a gente vai tudo, né? Desembrulhar muita coisa, né? Entendi. Os alunos do IF têm alguma dúvida? Gostariam de perguntar? A alimentação no passado era uma alimentação mais focada o alimento era mais in natura. Com o passar dos anos, o avanço do capitalismo e do consumismo foi a chegada dos alimentos industrializados. Isso aí. E hoje a gente vê uma carreira de doenças que foi desenvolvendo junto com isso. Você poderia me falar que uma alimentação saudável durante o meu desenvolvimento, durante o meu crescimento, seria propulsora para eu ter uma boa saúde também no futuro? Com certeza, com toda certeza. Ele fez o raciocínio certinho. Esse raciocínio ele não está presente na mentalidade da maioria dos brasileiros, dos seres humanos, né? Se a gente for pegar para observar, né? O que a gente era há milhões de anos atrás? A gente era um ser vivo minúsculo que foi desenvolvendo, aproveitando as moléculas químicas que a gente tinha no ambiente. Então a gente foi aproveitando, né? Pegando essas moléculas químicas e se desenvolvendo. Se a gente pegar aquela teoria da evolução. Então, o que a gente come, o que nós comemos, o que a gente comeu, garantiu para a gente evoluir e ser o que a gente é hoje. E a nossa alimentação, se a gente pegar isso em gráficos, em livros de geografia, de biologia, de química, a gente vê que a nossa alimentação, ela chegou num pico em que ela se tornou muito boa, vamos colocar até na época ali de 1500, mais ou menos, em que as pessoas saíam para buscar especiarias, era uma alimentação muito variada e uma alimentação muito in natura. A gente, daquele momento, quando surgiu a questão do capitalismo, que eles começaram a ver que podia focar em outras coisas, a alimentação ficou de lado e focou-se mais no capitalismo. Então, essa alimentação mais voltada para o dinheiro, né, porque o foco da indústria não é produzir alimentos saudáveis, nem nutritivos, é produzir alimentos lucrativos. Então, quanto mais a nossa alimentação foi industrializada, foi ultraprocessando, aquele pico de desenvolvimento começou a cair. Hoje a gente vê que a maioria das crianças que estão na escola, muitas delas são classificadas com transtorno de hiperatividade, elas são classificadas com dislexia, com problemas de desenvolvimento que na verdade não são problemas cognitivos, são problemas nutricionais. A criança, ela chega lá no consultório, ela fica tão inquieta, ela não consegue nem sentar para você conversar com ela. Excesso de açúcar, excesso de conservante. Quando você começa a desintoxicar, trazer a criança para um mundo mais tranquilo, nutricionalmente falando, ela consegue ter um desenvolvimento melhor. E só de você avaliar essa questão do desenvolvimento, que é um momento único na sua vida, você nunca mais vai voltar a ser quem você é hoje. Ninguém, na verdade, né? Só que tem coisas que a gente só pode fazer por você agora, porque o seu cérebro, o seu lobo frontal, está formando só agora. Então, o que você oferecer de nutriente para ele vai fazer toda a diferença lá na frente. E quem comanda o corpo
é o cérebro, né? Então você tem que tentar dar um bom suporte nutricional para o seu sistema neurológico, para os seus órgãos vitais que estão se formando, fígado, coração, pâncreas, tudo direitinho, para quando você chegar no ápice da fase adulta, você conseguir viver mais e melhor. Não é só viver, né? A gente não quer vegetar, a gente quer viver mais e melhor. Então a alimentação com certeza. E esse reflexo, igual ele falou ali, é isso, gente, está visível. Quanto mais a nossa alimentação ultraprocessa e industrializa, menos qualidade de vida a gente tem. Ana, muita gente tem o hábito de pular refeições e até mesmo substituir elas por alguma coisa mais gordurosa, menos saudável. Que nem eles estudam o dia todo, né? Vocês acham que isso prejudica vocês na alimentação, por exemplo? Prejudica? E esse hábito... Na nossa produção. E esse hábito é prejudicial realmente assim pro corpo? Com certeza. Eu, inclusive, fiz IFET também, eu fiz lá em Rio Pombo. E eu ficava o dia inteiro estudando, eu nem lembrava de comida. Era 2 refeições por dia, né? E quando a gente quer produzir, igual ele falou, você quer produzir, né? O nosso corpo, ele até consegue dar o máximo ali, né? Tira ferro do sangue para pôr no outro lugar, tira gordura do carboidrato do fígado para gerar energia. Isso causa um desequilíbrio, né? A gente tem que ter um padrão alimentar. Eu não vou falar que vocês têm que comer de 3 em 3 horas. Não é isso. Mas se vocês falarem assim, não, Luísa, eu vou fazer 4 refeições por dia e nessas 4 refeições eu vou ingerir tudo que eu preciso em 24 horas. Tá ótimo. Desde que vocês consigam sentar e ter mesmo aquele momento. E não é só eu vou ingerir tudo que eu preciso. Não, você tem que mastigar, pensar, digerir. Tem que ter uma comunicação entre o que está no prato, na boca, na barriga. Tem que ter essa comunicação, né? Não é só usar o cérebro para pensar, para produzir. Tem que pensar também, ter essa conexão entre a vida, o dia a dia e a alimentação também. Sim. Incrementando a pergunta da Aline, sobre o café da manhã, que eu já ouvi falar que o café da manhã é a refeição mais importante do dia. E tem alguns jovens que, principalmente os que estudam de manhã, que eles não tomam café antes de ir para a escola. Eu, por exemplo, era um caso. Eu cheguei a um ponto que eu parei de tomar café para ir para a escola. Eu não tomava café mais. Mas nunca me gerou um problema. Mas tem pessoas que têm problema. Como é que funciona isso? Bom, se a gente for olhar, é o que eu falei aqui. O indivíduo ele tem que ser avaliado de forma isolada. Tudo que a gente faz hoje, todos os nossos hábitos, eles são hábitos que vieram dos nossos ancestrais. No passado, os nossos ancestrais não existia tomar café. Eles acordavam, saíam para caçar e o momento chave era a noite. Tanto que a maioria, hoje 98% da população tem um pico de fome à noite. Tô mentindo? É chegar e comer à noite. Sério mesmo? Você é uma exceção. Ela fala assim, ela é uma exceção. Mas a maioria das pessoas são assim, tem o pico de fome à noite, que é um momento de relaxamento. E isso está associado a lá atrás, que eles saíam para caçavam e era à noite que as famílias se reuniam para comer. Então, assim, essa ideia do café da manhã, ela é uma ideia muito da nossa cultura de primeiro mundo, assim, vamos colocar, entendeu? De que a gente tem que ter uma refeição completa. Fisiologicamente falando, a gente tem uma reserva de energia no fígado, que a gente chama de glicogênio hepático, que a gente usa ela durante a noite. Enquanto você está dormindo, nosso corpo está utilizando aquela reserva para manter as funções vitais. Quando você acorda, o ideal é você repor essa reserva para você usar na noite seguinte. Né? Isso é o que eu tento trabalhar dentro hoje da nossa sociedade, até porque a gente não sai para caçar, aquela vida de antes a gente não tem. Ainda bem. Né? Então, assim, o ideal seria acordar, repor essa reserva de glicogênio, né? Já iniciar o dia garantindo algumas vitaminas e minerais que são vitais para o nosso raciocínio, para a nossa produção, né? Vamos colocar, assim, um exemplo de um café da manhã modelo, né? Seria a gente ter uma fonte de carboidrato. Pode ser uma batata doce cozida, ou então pode ser um milho cozido, ou uma tapioca, ou pão integral. Aí faria um suco, de preferência um suco hiper mega nutritivo, com tudo que tiver lá, cenoura, brócolis, couve-flor, joga tudo ali dentro, sem desprezar a polpa, toma tudo. E a gente ingerir a nossa fonte de selênio, que que são as castanhas. Que a única fonte boa que a gente tem são as castanhas mesmo. Então, para o café da manhã seria basicamente isso, a gente garantir um pouquinho, mas sem exagerar também, né? E fracionando ao longo do dia aí. Quem não consegue, gente, tomar café da manhã, eu acho que tem que fazer um esforço de pelo menos tomar um suco. Esse suco que eu falei, hiper mega nutritivo, não custa nada, é só engolir, não precisa nem de mastigar. E aí já vai estar ingerindo essas vitaminas básicas aí para você começar o dia. Sim. Então, como a gente já viu com a Ana, uma alimentação balanceada é fundamental. Certo? Mas ela, aliada a exercícios físicos, pode ser muito melhor. Então, Rafael, qual que é a importância dos exercícios físicos no desenvolvimento dos jovens? Não. Pera aí.
Vamos pro intervalo e já já a gente volta com mais Minha Escola na TV. Voltamos agora com mais Minha Escola na TV. E para quem ligou a televisão agora, o tema de hoje é a saúde física dos jovens e a fase de crescimento. A gente está aqui com a nutricionista Ana Soares, desculpa, e o professor de Educação Física Rafael Totino. E no último bloco eu fiz uma pergunta para ele sobre como que os esportes, o exercício físico influencia no desenvolvimento dos jovens. Então, boa tarde, queria agradecer o convite. Boa tarde. Falar de atividade física e não falar de benefícios é quase que impossível. Então, eu acho que se a gente fosse falar só de benefícios, teria que ter um programa só para benefícios da atividade física. Então, acho que o mais importante para os jovens que estão em fase de crescimento e desenvolvimento é como que isso pode agregar valor para eles, que precisam estar ali, eles necessitam do estado mais cognitivo, né, todo dia ali. Então, acho que para o jovem poder conciliar isso é quando ele precisa conhecer mais o corpo dele, ele precisa se situar, de conhecer que o corpo bem, ele faz com que a mente fique bem. Então, praticar esportes onde ele se sente bem praticando, mais ligado à saúde e lazer, né, vai trazer benefícios. Tanto, igual a Ana falou, a regulagem de hormônios, né, na fase, tanto durante o dia, onde ele está usando o cognitivo, quanto na fase de descanso. Isso são benefícios mais ligados para eles que são, né, estudantes. Agora, a questão da parte física, quem não quer se sentir bem, né? Quem não quer ter uma autoestima alta, quem não quer praticar algo que gosta, falando de esporte, não só ligado à academia. Acho que o praticante precisa se sentir bem. Então, os benefícios vão vir do praticante se sentir bem. Entendeu? Podemos falar de inúmeros benefícios. Entendi. Alguns de vocês aqui do IF praticam algum exercício, sim, diariamente, uma vez por semana, duas? Eu costumo muito jogar futebol, né? E jogar o handball também, que é uma das atividades físicas que eu faço, além da educação física na escola mesmo. Entendi. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para um dos dois? Eu não sei quem, assim, qual dos dois seria mais capacitado para responder, mas em relação à alimentação antes do treino de alta intensidade, por exemplo, eu sei que se eu comer bastante antes de treinar, eu posso passar mal treinando, mas se eu não comer nada, eu sei que eu também posso não ter energia para o treino. Então, em relação a isso, eu gostaria, qual seria a melhor forma para tratar antes do treino? Quem responde? Então, bom, eu acho uma pergunta ótima, muito válida, muito interessante, aprofundada, né, a pergunta dele. Muito. Na verdade, assim, quando se trata de exercício de alta intensidade, nós vamos ter N exercícios de alta intensidade. Então, a gente tem que pensar que tipo de exercício, arremessamento de peso, o que você vai fazer exatamente, né? O que seria? Crossfit. O crossfit, ele fica no... Né? Me corrija se eu estiver errado. Ele fica no meio termo, porque ele junta um aeróbico com a musculação. Ele seria um exercício de média a alta intensidade. Nesse caso do crossfit, se você for fazer um exercício que passa de 50 minutos, você vai ter que suplementar. Por quê? Ana Luísa, eu fiz uma refeição antes, comi uma refeição bonitinha, só que aquela refeição ela tem um tempo de digestão, absorção e disponibilização na corrente sanguínea. Até 50 minutos, seu corpo dá conta de mobilizar aqueles estoques que eu falei, de energia que a gente tem no fígado e utilizar. Passou disso, você precisa de algo rápido. E geralmente a gente precisa de energia glicose. Então você pode estar suplementando, né? A gente tem excelentes suplementos de carboidrato no mercado, a gente tem gel de carboidrato, a gente tem água glicosilada que você toma, que é tipo um soro que já entra na corrente sanguínea rapidinho. E a gente tem também o Aximase, que é um suplemento derivado do milho, toma rapidinho e você fornece essa energia aí. O exercício de alta intensidade seria basicamente isso. Primeiro você vai usar o que você já tem no seu organismo, que é o que você comeu ontem, antes de ontem, que virou uma reserva ali, e a partir de 50 minutos você já tem que disponibilizar uma fonte de energia rápida, que é você ingere e dentro de 15 a 20 minutos já está na corrente sanguínea. Vamos colocar um exemplo? Se você fosse fazer uma competição que você ia ficar tipo 4 horas,
né, fazendo um exercício ali de alta intensidade, a cada 50 minutos você teria que ter um suporte. Se você estivesse pedalando, uma água glicosilada, se você tivesse tempo para parar, engolir, pode ser um suplemento ou um gel de carboidrato também, né, seria uma dessas opções. Mas isso também é muito individual, muito individual. Nós temos atletas que só de estar na pré-competição, se comer, vomita. Fica nervoso, não consegue, tem desarranjo gastrointestinal. Então, aí a gente faz um preparo com ele, a gente fica preparando ele 48 horas antes. Nutrindo, dando líquido, dando água. Então, isso vai variar muito, tá? Rafael, eu queria fazer uma pergunta para você. Tem algum tipo de exercício físico mais recomendado nesse período de crescimento, de fase de crescimento do adolescente? Em questão de exercício específico, acho que não vai existir questão de exercício específico. No caso que você falou, nessa fase de crescimento e desenvolvimento. Eu acho importante a gente primeiro identificar em qual fase do crescimento e desenvolvimento a gente está. E saber que vai depender de algumas valências onde a gente adquire ao longo da vida. Então, eu não tenho, quando eu nasci, eu não tinha o mesmo nível de equilíbrio ou de coordenação motora que eu tenho hoje. Vai depender da fase, né, e da etapa onde a pessoa está e se isso está ultrapassando o que ela consegue executar ou não. Né? No caso de interferir, eu acho que, eu tenho certeza, né, que não interfere. Mas tem algum que deve ser evitado? Por exemplo, algum que seja realmente não seja recomendado nesse período? Então, existem estudos, né, que falam que abaixo, né, dos 12 anos não é indicado exercício onde tenha que exercer uma força muito grande, onde a pessoa tenha que carregar muito peso. Mas, em questão de evitar, a gente vai cair de novo nesse fato da pessoa estar preparada ou não para fazer o exercício. Eu acho que a gente deve evitar exercícios, né, com muita carga ou com alta intensidade, né, exercícios que vão realmente levar o praticante ao extremo. Né? A gente está sempre falando aqui de hábitos saudáveis. Então, é ficar em uma faixa de nível saudável, onde a pessoa não vai ter que fazer além do que ela consegue, né? E ficar ali dentro da faixa saudável. E caso esse adolescente, se ele passe dessa, como eu falo, desse limite, sim. Quais são as consequências? Então, ele pode atrasar algumas fases, né? E pode trazer lesões, pode trazer complicações relacionadas ao metabolismo, né? A gente falou desde o início a questão de hormônio. Então, pode estar desregulando, né, e tirando um processo que seria natural do corpo. Sim. Esse pessoal que procura assim, os exercícios e tal nessa idade da juventude, assim, eles querem mais entrar no padrão de beleza da sociedade, certo? As meninas magrinhas e os jovens assim, musculosos, digamos assim, né? E como é que funciona isso? Tem que ter um acompanhamento certo, porque se fizer por conta própria também, do jeito que quer, do jeito que acha que é melhor, vai trazer complicações, né? Com certeza. A gente cai a todo momento nessa coisa do capital, do marketing. Então, realmente, hoje, o hábito saudável, ele já é vendido com uma imagem muito, né, carregada dentro da indústria, onde a pessoa tem que estar ali naqueles padrões, né, magrinho, definido. Primeiro ponto que a gente deve observar é a identidade, né, biológica de cada pessoa. O seu corpo é diferente do dela, que é diferente do dela. Então, o meu corpo vai reagir a certas atividades físicas diferente do seu. A mesma coisa é o alimento. Então, ficar bem atento a essas questões, né, o que é para mim não é para você. Então, a mesma questão da dieta, onde ela falou que ficar no sol vai emagrecer, e pode ter dado certo para você porque o seu organismo respondeu dessa forma, o exercício é da mesma maneira. Então, com essa coisa de YouTube, de internet e do exercício estar muito disponibilizado, muito facilmente, a qualquer tipo de busca, acaba neutralizando o nosso trabalho, que é estudar, entender, poder analisar como o seu corpo vai responder aos estímulos que eu estou dando. Então, eu sei como o seu corpo tem que reagir aos estímulos que eu estou dando. E eu sei toda uma progressão de que eu devo trabalhar as valências com cada corpo. Então, ir lá e ver que 50 repetições com peso X vai fazer bem para essa musculatura, não quer dizer que eu vou fazer e vai me dar o mesmo resultado. Até porque a pessoa tem o acompanhamento, ela tem a nutrição. Então, o cara que está lá te passando essa informação, como você falou, através da mídia,
nem os mesmos hábitos eu tenho. Então, eu não vou ter os mesmos resultados. Entendi. E as consequências que isso pode trazer para a pessoa são as mesmas que você já tinha dito sobre passar dos limites? Sim, ou... sim. Sim. O pessoal do IF que pratica ou não algum exercício, tem alguma dúvida a respeito disso? Ou da alimentação junto com o exercício? Gostariam de perguntar? Ninguém? Não? A atividade física é fundamental, mas o descanso também, né? É importante, por exemplo, uma boa noite de sono. Isso faz alguma diferença? Com certeza. Tanto para a área nutricional quanto para a área física. Se falando de exercício físico, a gente tem gasto calórico, gasto energético, desgaste muscular e o nosso corpo vai se adaptar ao tipo de exercício que fazemos. Então, a fase noturna é onde o nosso corpo vai regular tanto questões hormonais, quanto a questão muscular, é onde se eu fiz um processo de emagrecimento, tanto de emagrecimento ou falando de hipertrofia, de ganho de massa. Sim. É à noite onde o nosso corpo vai estar reconstituindo nossas fibras musculares e recompondo, fazendo com que ela fique mais forte. O processo do nosso corpo, a resposta, melhor dizendo, ao estímulo que eu recebi na atividade física, ela é completada, né, durante a fase noturna. Então, as informações onde todo jovem fala que precisamos ter 8 horas no mínimo de sono, é porque durante essa fase, é a fase onde vai ocorrer esses processos, onde o nosso corpo precisa, para que no próximo dia eu esteja apto a realizar a atividade física novamente. Entendi. Agora nós vamos dar mais uma pausa para o intervalo comercial, 3 minutinhos, rapidinho. Mas antes nós temos que despedir da Ana, que está em horário de trabalho e cedeu um espacinho aqui pra gente. Então, muito obrigada pela presença, prazer, gente. As Ana. ordens. Muito obrigado, Ana. Depois a gente pode até voltar a falar mais ainda Com sobre certeza. alimentação, que é super importante, né? Então vamos para o intervalo comercial, voltando com o Rafael aqui e até já. Estamos de volta com mais Minha Escola na TV. Estamos falando sobre a saúde do corpo do jovem e o desenvolvimento dele, a fase de crescimento, né? Infelizmente, a Ana Soares, que é a nossa nutricionista que estava acompanhando conosco, ela foi embora. Então agora a gente vai ficar só com o Rafael Totino, que é o professor de Educação Física. A próxima pergunta, Rafael, os adolescentes saudáveis têm maior chance de se tornarem um adulto saudável ou pode acontecer alguma coisa nesse meio aí que vai desviar ele de ser um adulto saudável? Então, a prática saudável, ela não é feita para ser praticada por um período de tempo só, né? Então, quando você pratica hábitos saudáveis, que esse hábito seja realmente encarado como hábito, onde você vai gostar de fazer, então que ele dure por mais tempo. A questão do jovem ser mais saudável, se tornar um adulto mais saudável, é até engraçado, é bom a gente falar e comparar a questão da saúde do jovem de hoje com a saúde do jovem de antigamente. Então, os hábitos de exercício dos jovens antigamente, eles eram muito mais... onde o jovem ganhava mais vivência motora, onde ele brincava na árvore, né, na natureza, onde ele brincava no barro, ele brincava no asfalto, ele corria, ele pulava, ele puxava. Então, era onde ele brincava e usava ao mesmo tempo cognitivo, que eram aquelas brincadeirinhas de raciocínio. Sim. Então, isso faz com que o jovem ganhe mais vivência motora, onde ele consiga ganhar, junto com isso, todas as valências que a atividade física traz, né? Que, igual eu te falei, são vários benefícios. Então, o jovem de hoje perdeu um pouco desse hábito, né? Com a questão da postura do século XXI, onde tudo é digital e tudo é tecnologia. O jovem, hoje em dia, é muito mais sedentário. Então, se ele não pratica tanta atividade física ao longo, né, da sua juventude, ele não vai chegar, né, na fase adulta com esses hábitos de exercício físico. Sim. Se a gente sabe que exercício físico é saúde, ele vai um dia procurar esse exercício físico, mas não sendo como hábito, aí já vai ser como quase que um remédio para alguma complicação que ele ganhou justamente por não ter tido hábitos saudáveis na juventude. Entendi. E se, no caso, quando ele ficar adulto, acontecer uma complicação por falta de exercícios, tem algum caso que não é, como se diz? Algo que possa ser revertido, no caso? Isso. Então,
toda vez que a gente fala de corpo humano, é muito difícil a gente querer mudar alguma função do nosso corpo da noite para o dia, né? Então, se eu não tive a prática de atividades físicas, eu preciso passar por todo um processo para desconstruir os vícios posturais onde aquele adulto adquiriu ao longo dos anos, né? Tanto na sua rotina de trabalho, onde hoje em dia é muito mais sentado. O corpo humano não é feito para ficar sentado. O corpo humano é feito para se movimentar. A Ana já comentou aqui da questão ancestral, onde o homem caçava. Então não existia cadeira, não existia sentar. O homem ou ele estava deitado, ou ele estava na posição de cócoras, que é a posição do corpo humano, onde o ser humano agacha sobre o seu corpo, né? E ou ele estava movimentando. Então, com os novos hábitos, ao passar dos anos, o corpo humano foi se criando hábitos que não é bacana para a postura, né? Então, realmente ficar ligado à questão da postura, principalmente os jovens de hoje em dia que não tem tempo nem para se alimentar, quanto menos para ficar preocupado com a postura de 6 horas, né, direto estudando. Os alunos toda hora debruçados na mesa, escrevendo assim e tal. Carregar material, mochila pesada, caminhadas por longo tempo, às vezes com sapato, né, irregular. São vários fatores que vão influenciar. Então é para o jovem hoje em dia ficar ligado mesmo, procurar informação, procurar a qualidade de vida, né, que a gente fala, e o bem-estar, é onde o jovem precisa completar as rotinas do dia se sentindo bem. Imagina, né, sentir dor e ainda ter que fazer todas as funções que o jovem tem que fazer. Uma pergunta, Entendi. gente? Como o Bruno falou, em questão de futuro. A genética de nossos pais, isso pode afetar o nosso crescimento e como a gente pode mudar isso? Então, a questão da genética, a gente sabe, né? Esses estudos é totalmente influenciadora, né? São genes passados, onde a gente vai desenvolver a partir disso, né? É incomum. Então, vamos falar de biotipo, né? Ectomorfo, endomorfo, né? Onde são as pessoas mais gordinhas, que têm mais facilidade de ganhar massa ou que têm mais facilidade de ganhar gordura. Isso parte, né, geneticamente. Mas não existe nada onde não é mutável. Nosso corpo humano trabalha com funções, né, que são mecânicas. Então, se a gente entende como funciona, a gente pode modificar, né, através da alimentação, através dos hábitos, das atividades físicas. Né? Não existe nada no corpo humano que não seja mutável, mas é influenciado por esses fatores genéticos. Né? Entendi. Por falar em mutável, eu queria que você falasse sobre os anabolizantes e quais as consequências do mau uso, né? Porque realmente a academia, a gente fala de esporte, acaba falando disso, porque facilita a vida de quem quer ter o corpo perfeito, Sim, né? o jovem acha que o anabolizante ele injeta assim, e o anabolizante vai fazer o corpo dele fazer assim, ó, e vai ficar musculoso. Conversar sobre anabolizante é realmente muito complicado. Assim, se a gente for voltar no assunto que eu já tinha te falado, da mídia, da questão de que hoje a informação ela é muito fácil, mas às vezes ela não é uma informação concreta. E às vezes o jovem segue, lê, mas ele não procura saber, ele não põe em prática. Ele não procura pessoas que vão estar aptas a poder ajudar. A questão do anabolizante, muito complicado. Anabolizante existe, é um assunto onde existe um tabu muito grande em volta. Muitas pessoas fazem o uso, mas ele é feito para atletas, ele é feito para pessoas com doenças que precisam de uma reposição hormonal. Então, ele foi descoberto através de uso de fisiculturistas, de pessoas que já tinham prática nas academias, onde ele facilitava o ganho de massa muscular, né? Ou ele facilitava alguma função do nosso organismo. O que acontece? É uma substância não natural. O nosso corpo produz o hormônio que você está injetando. Só que o nosso é natural e o anabolizante é sintético. Ou seja, a gente está colocando para dentro do nosso corpo uma coisa sintética. A gente tem que ter a consciência de que isso vai trazer alguns danos, né? Através do mau uso, né? Da pessoa ler e já querer aplicar e achar que é realmente uma fórmula mágica. E não é feito para simplesmente pensar em resultado. Anabolizante é coisa séria e usado de forma errada pode trazer risco à saúde sério, à
a questão de coração, a questão de funções, até questão de funções como ela falou do rim hormonal, onde a gente pode se tornar até diabético, dependendo, né, de uso de insulina, dessas questões, que existe um misticismo muito em volta. Procura ler, procura se inteirar do assunto quando algum coleguinha falar que está querendo tomar bomba, que é resultado fácil, que não é desse jeito, que conhece uma pessoa que já tomou e que não deu nada. Os danos de anabolizante, o jovem que faz o uso inadequado não vai ver hoje. Vai ver realmente lá depois. Pra frente, né? Você tem alguma consideração final, um recado que vocês queiram deixar para os jovens? Uma coisa, algum incentivo para fazer o que é certo? Na área do esporte, principalmente para quem não pratica tanto esporte assim? Um alongamento também. Então, a questão de... A gente estava conversando aqui por trás dos bastidores em questão de exercício da gente praticar em casa. O mais recomendado é que a gente procure atividades onde não precise de uma observação tão grande, onde precisa de uma correção. No caso de exercícios de academias, é indicado um acompanhamento. Então vamos deixar para ser feito dentro da academia. Procura atividades onde você se sente bem fazendo, onde vai te trazer realmente qualidade de vida. Procura esportes, variados esportes, né? Caminhada, ciclismo, natação, mas não fica parado, gente. A gente viu que tem benefícios tanto para cognitivo, né? Para raciocínio, para bem-estar do corpo, se sentir bem, entender como que funciona. Eu senti que eu estou morando dentro do meu corpo, né? A gente costuma usar essa frase. Eu me sentir, eu perceber o meu corpo, pratique, não fique parado. Então o recado é esse, jovens, movimentem-se. Então, esse é o recado dado. Nós precisamos pôr em prática o esporte, inclusive eu também preciso. Pois é, eu também. E o programa fica por aqui. Até semana que vem. Lembrando que tem reprise às 8 horas da noite. Caso você conheça alguém que está trabalhando nesse horário, quer ver às 8 horas da noite, se já é 8 horas da noite, boa noite para você. Até quarta-feira que vem. Um beijo e até lá.